Eu sou Elaine Cunha e o audiobook de hoje, Oração Fervente, o plano de batalha da mulher para uma oração séria, específica e estratégica, autora Priscila Scher. Estratégia 3. Sua identidade. Lembrando quem você é. Se eu fosse o seu inimigo, eu iria reduzir a sua força e ampliar as suas inseguranças até que ela dominasse o modo como se vê, desarmando-a e incapacitando-a de combater, de se libertar, de ser quem Deus criou você para ser. Eu trabalharia muito para garantir que você nunca percebesse o que Deus lhe deu, de modo que duvidasse do poder de Deus dentro de você. Foi uma cena trágica. Abby, uma moça de 19 anos de idade, estudante do segundo ano da faculdade, estava voltando para casa com outras 4 amigas depois de uma excursão à Disneylândia, durante as férias de primavera, quando o pneu do carro em que ela estava estourou e causou um acidente fatal. 2 meninas foram jogadas para fora do carro e morreram na hora. Abby foi identificada como uma delas. Quando os familiares no Arizona ficaram sabendo, 2 meninas mortas, 3 gravemente feridas, a preocupação típica de pais sobre os perigos de uma excursão escolar transformou-se em uma tristeza inexprimível. Os pais de Abby passaram os dias seguintes tentando lidar com o choque e o horror, planejando os detalhes do funeral de sua filha, enquanto outros 3 pais oravam pela recuperação de suas próprias filhas, as quais apresentavam hematomas e inchaço que dificultava até mesmo seu reconhecimento enquanto deitadas no leito do hospital. No sábado, no entanto, 6 dias após o acidente, as autoridades do hospital informaram as 2 das famílias que havia ocorrido um terrível erro. 2 das moças que tinham uma semelhança impressionante tinham sido identificadas incorretamente. Os pais que tinham ficado sentados ao lado da cama de uma das jovens que acreditavam ser sua filha receberam a notícia chocante de que aquela moça não era sua filha. A sua filha, na verdade, tinha morrido no acidente. E os pais de Abby? Eles receberam a notícia que nunca poderiam ter imaginado receber. Abby não estava morta. Ela estava viva. O choque inicial que eles tiveram transformou-se em descrença. A descrença, em seguida, transformou-se em alegria. Mas a alegria misturou-se com a raiva. Raiva porque eles tinham sido forçados a viver durante 6 dias em agonia por causa de uma realidade que não era verdade, uma dor pela qual eles não tinham nenhuma necessidade de passar. Tudo se resumiu a um caso de confusão de identidade. O inimigo quer que você sofra de um caso de identidade equivocada. Isso facilita o trabalho dele e torna as suas defesas muito mais fracas. Ele está fazendo horas extras para manter a sua identidade mascarada, para impedir que a verdade sobressaia, que na verdade você está viva e livre e fortalecida pelo próprio Espírito de Deus para lutar vitoriosamente contra o inimigo. Ele prefere conspirar para mantê-la em um constante estado de luto, lamentando sobre não ser quem você desejaria ser, em vez de alegrar-se sobre quem você realmente é, situação que é exacerbada pela insegurança e pela dúvida. É por isso que ele não quer que você ore, não ferventemente, porque a oração fervente mantém a sua verdadeira identidade em foco. Lembra-nos de quem realmente somos e ativa em nós o poder que verdadeiramente temos em Cristo. Essa identidade autêntica é possivelmente um pouco diferente da que você percebe quando se olha no espelho todos os dias, ou quando está inquieta em um encontro social embaraçoso, ou quando você está comparando-se a grandes realizações de outras amigas, outros membros da igreja, e você sabe que é verdade, e mesmo pessoas totalmente estranhas.
Também não é a identidade que seu inimigo quer que você tenha em mente quando ele está agindo estrategicamente contra você, quando ele está se direcionando para uma posição de ataque. Ele quer que você esteja sem vida, sem compromisso e convencida de que não tem nada de valor para oferecer. É por isso que ele não quer os seus olhos na palavra ou os seus joelhos no chão, porque é neste momento que a luz aparece. É aí que você descobre a boa notícia. Talvez a notícia surpreendente, eufórica, de que está viva e totalmente equipada para se manter firme contra ele. Outrora trevas. A Bíblia diz sim. Outrora, antigamente, mas agora luz no Senhor, filhos da luz, capazes, através de Cristo, de produzir o fruto da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9. É por isso que Paulo, em sua carta colossal aos Efésios, saiu gritando pelo portão de saída, com um lembrete após outro sobre as bênçãos espirituais que recebemos como puro resultado do amor de Cristo para conosco, proporcional ao enorme valor que ele colocou em nós. Eu quase hesitei em listá-los por receio de que você pudesse lê-los e achá-los muito familiares e já conhecê-los. Mas eu estou pedindo que você os absorva em sua alma. Deixe o esboço da identidade que Paulo fez em Efésios 1 incorporar-se à base de suas inseguranças mais profundas. Você está equipada por meio de Cristo com todas as bênçãos espirituais. Versículo 3. Foi escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Versículo 4. É considerada santa e irrepreensível diante dele. Versículo 4. Foi adotada mediante o bom propósito da sua vontade. Versículo 5. Foi redimida e perdoada de acordo com as riquezas da graça. Versículo 7 e 8. É destinatária de uma herança gloriosa no céu. Versículo 11. Está garantida para sempre pelo Espírito Santo da promessa. Versículo 13 e 14. Eu poderia prosseguir como Paulo faz. Isto é apenas uma rápida amostra de um capítulo de um livro da Bíblia, a partir de um pequeno canto do celeiro de bênçãos de Deus, derramado como 1000 manhãs de Natal. Todas as manhãs, cada vez que você acorda para um novo dia parcialmente nublado. Mas o que eu mais amo e que o diabo seriamente espera que você não note é que Paulo não apenas entregou tudo isso como uma aula anotado, punhados de informações na lousa, assunto que é melhor você aprender para o próximo grande teste que se aproxima. Agora, bem no meio do ditado de Paulo, observe como seu monólogo preparado em torno dos versículos 15 e 16 começa a se transformar perfeitamente em uma oração. Você acha que ele está apenas falando e em seguida ele está orando. Orando para que os nossos olhos se abram e estejam abertos para realmente vermos e reconhecermos quem realmente somos. Ele ora para que nós recebamos um espírito de sabedoria do Pai. Versículo 17. Sejamos iluminados para compreender a esperança da sua vocação. Versículo 18. Reconheçamos as riquezas da glória da sua herança. Versículo 18. Conheçamos a suprema grandeza do seu poder em relação a nós. Versículo 19. Percebamos que estamos sentados com ele em lugares celestiais. Capítulo 2, versículo 6. E que, embora estivéssemos mortos, ele nos deu a vida. Capítulo 2, versículo 5. Há uma estratégia nessa combinação da palavra com a oração. A partir da Escritura, recebemos a prova escrita do que Deus tem feito por nós, do que Ele nos criou e nos chamou e nos capacitou para ser. Então, em oração, nós cooperamos com Ele ao carimbarmos essas verdades repetidamente em nossos corações. E depois, mais do que isso, nós acessamos essas verdades, nos engajamos nelas e extraímos o seu poder para as experiências do cotidiano. Na oração,
nós assistimos às palavras virarem uma nova página para nós, tanto para os nossos corações como para a nossa vida cotidiana. Na oração, nós sentimos um reforço que nos energiza com uma confiança santa. Na oração, nós partimos como pioneiros, esculpindo novos caminhos neurais dentro de nossos cérebros, transformando a maneira como pensamos sobre nós mesmos, recebendo e crendo em nossa verdadeira identidade, aquela que foi estampada em nós no momento em que corremos para o pé da cruz. Ore longamente e o suficiente, e você não só perceberá que está realmente viva, mas também ficará zangada, furiosa por perceber que você tem vivido em angústia por tanto tempo, entristecida por causa de uma tragédia cujo resultado veio totalmente deturpado para nós. Como filhas adotivas do Deus vivo, se não estivermos orando estrategicamente de acordo com o que o nosso Criador e Redentor deseja, se não estamos nos chamando pelos nomes de acordo com a lista que encontramos em Efésios, se não estamos fazendo o diabo perceber que nós sabemos, assim como ele sabe, quem realmente somos, vamos sempre estar sujeitos às suas tentativas de nos desvalorizar. Nós estaremos subestimando a nossa força real. Nós vamos odiar os nossos corpos, destacar as nossas fraquezas, nos retrair devido às nossas inseguranças e constantemente nos veremos como menos do que, em comparação com outras pessoas. Ele vai enfraquecer o nosso poder, simplesmente minimizando a nossa verdadeira posição. Se ele conseguir fazê-la acreditar em suas mentiras, você não vai se sentir equipada ou capaz de levantar-se contra ele. Você se sentirá fraca e impotente e então ele poderá passar por cima de você e das coisas e pessoas que você ama. Quanto mais ele puder separar sua realidade prática do que você é e vive de fato, mas ele conseguirá se infiltrar e causar um curto-circuito na eficácia de sua influência como esposa, mãe, amiga, filha, irmã. Todos os relacionamentos onde Deus colocou você para ser a luz de sua graça, do seu poder e seu amor e de sua confiança. É por isso que você e eu precisamos orar, para manter a verdade sobre a nossa verdadeira identidade e em um foco constante e ininterrupto diante de nós. A verdade. Uma das peças da armadura espiritual que nos foi fornecida quando nos tornamos cristãos. Efésios capítulo 6, versículo 14, enfoca esta questão com precisão. Nesse contexto, ela é mais comumente conhecida como cinturão da verdade. Para ser mais precisa, com base na história de como era a armadura de um soldado do primeiro século. Imagine uma espécie de cinto usado em torno do corpo, com todas as outras peças da armadura inserida nele e presas nele, usado meio que sobre as demais partes, uma peça de vestuário fundamental. A primeira coisa que um soldado coloca antes de ir para a batalha. A verdade. O padrão e a opinião de Deus sobre nós deve vir em primeiro lugar em nossos corações e mente. Se quisermos ser eficazes na batalha contra o inimigo, precisamos usá-la como nossa peça de vestuário fundamental e, em seguida, reorientar tudo mais ao redor em função dela. Antes de colocarmos acessórios que estão em moda, antes de sairmos para encarar o dia, artificialmente cobertos por um traje que apenas mascara as mentiras do inimigo, aquelas mentiras sobre nós mesmas que ele nos faz acreditar. Devemos começar com os fundamentos da verdade e estar garantida através da oração e pelas declarações da Palavra de Deus, porque a menos que todo o conjunto esteja enquadrado e fixado nessa peça fundamental, não estamos apropriadamente preparados para a batalha espiritual. Não estamos vestidos para a ocasião. Não estamos prontos para o que está a caminho. É por isso que o apóstolo Paulo orou tão ferventemente para que a verdadeira identidade dos cristãos do primeiro século fosse revelada em seus corações. Ouça isso de novo. Ele não estava pedindo a Deus
para certificar-se de que os primeiros cristãos recebessem essas coisas. Eles já as tinham. Ele estava orando para que eles percebessem que já as tinham. Não era uma lista de compras, era uma lista de embalagens. Elas não precisavam comprá-las, não precisavam fabricá-las. Elas só precisavam reconhecer que já tinham acesso a elas e agora podiam tomar posse delas e aproveitá-las ao máximo. Porque às vezes, mesmo com um armário cheio de roupas, nós olhamos e não achamos nada para vestir. Mas olhe novamente, através dos olhos da verdade, e você pode finalmente perceber que você não recebeu o que precisa, porém, muitíssimo mais, muito mais. Talvez, mais uma vez, a história de uma experiência entre Eliseu, um profeta do Antigo Testamento, e um dos seus servos possa nos ajudar a entender o que deixamos de ver quando não estamos olhando para as nossas vidas através da lente da verdade de Deus. Já na situação do milagre do ferro do machado que flutuou em 2 Reis, capítulo 6, sobre a qual falamos no capítulo atrás, a Bíblia nos fala de uma guerra que ocorria entre uma nação vizinha, os arameus, e o povo de Israel. Enquanto o rei de Arã estava trabalhando em sua estratégia de ataque, o Senhor mantinha Eliseu informado quanto às intenções e os movimentos do rei. Então, Eliseu entregava esses relatórios de espionagem divinamente precisos ao rei de Israel, que reposicionava seus soldados nos locais exatos com estratégias de defesa perfeitamente cronometradas. Isso levou o rei da Síria à loucura. Ele ficou tão enlouquecido que se colocou na caça ao espião, que deveria estar infiltrado no seu exército, que entregava a estratégia arameia ao exército adversário. Mas o seu questionamento enfurecido, por fim, levou à verdade, que era Eliseu, com as suas conversas íntimas com Deus, a fonte verdadeira por trás desses vazamentos táticos. E no momento em que o rei cercou a cidade onde Eliseu foi localizado, com a intenção de tirá-lo de lá por meio da força, uma verdade ainda maior estava prestes a ser revelada. O ajudante do profeta acordou cedo naquela manhã e saiu para esticar as pernas, algo assim. E, uau! O lugar estava repleto de cavalos e carros do tilintar de artilharia afiada, cada um deles montado para um ataque cirúrgico. O servo correu de volta para dentro, com um espanto semelhante ao espanto do rapaz do machado. Começou a gaguejar para o seu chefe, tentando lhe explicar sobre o perigo iminente. Eliseu, tranquilo como sempre, disse: para não se preocupar, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Em seguida, com o mesmo tom e estilo de vida que Paulo exibiu, tão naturalmente em Efésios 1, as suas próximas palavras a seu servo não foram uma lista de próximos passos a seguir, ou uma estratégia de batalha para implementar, mas uma oração ao Pai. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Versículo 17. Quando o servo, aterrorizado, se virou para ouvir a oração de Eliseu, o que ele viu não foi a realidade física de tropas conspiradoras de fogo de um exército doido para atacar, mas sim a realidade espiritual de uma multidão de carros angelicais de fogo, cercando, protegendo e impedindo qualquer guerreiro do exército arameu de disparar um único tiro ou mesmo dar um único passo em direção a eles. A oração o tornou ciente de todos os recursos e força e proteção que Deus já havia colocado à sua disposição. Sem essa perspectiva renovada, ele já estaria derrotado antes mesmo que a batalha começasse, antes mesmo do dia começar. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer que você viva um estado de derrota, com a sua guarda aberta, sua vontade fraca ou inexistente, entregando-se a um exército de inseguranças e erro de diagnóstico, em vez de corajosamente prosperando na segurança sofisticada de sua identidade em Cristo. Isso faz você se perguntar, então, por que tudo o que normalmente tendemos a ver quando olhamos para nós mesmas são falhas, imperfeições
inadequações e fraquezas. E com certeza, muitas dessas coisas estão realmente presentes. Sujeito aos nossos próprios recursos, nós não somos capazes de suportar tudo isso, não sem ajuda. Mas essas dificuldades e imperfeições que podem nos desencorajar tão desesperadamente, as que o diabo quer nos apresentar como a soma total de nossa realidade, são realmente uma parte do campo de batalha. E essa é a parte que está preparada para exibir a glória de Deus. O que quer que esteja contra você não é páreo para o poder e autoridade aos quais Ele lhe deu acesso. Pode haver exércitos armados contra você, mas eles só estão esperando para se tornarem testemunhas involuntárias do poder incomparável de Deus e do oceano caudaloso de sua graça. E a oração abrirá os seus olhos para que você possa ver quem você realmente é, que você está viva de fato e que as riquezas e soluções divinas estão ao seu lado. Recursos esses que fazem você mais do que vitoriosa por causa do tamanho do seu amor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Este é o cinto da verdade. Agora, coloque-o. Convite à oração. Eu gostaria de que nós estivéssemos sentadas juntas durante um café e fôssemos atipicamente honestas uma com a outra. Eu compartilharia com você como eu frequentemente luto para sair da crise de insegurança, sobre como estratégica e consistentemente em oração sou forçada a me lembrar de que aquelas falhas e fraquezas que o inimigo faz questão de acentuar não são mais importantes ou poderosas do que os pontos fortes e recursos que agora temos em Cristo. A minha luta é a mesma que a sua, assim como a luta da maioria das mulheres em um ponto ou outro da vida. O inimigo tem nos dito por tanto tempo que nós não somos boas, que somos decadentes, mal equipadas, incompetentes, insignificantes, mal amadas e insuficientes. Ele tem nos aplicado uma lavagem cerebral, uma alma feminina por vez. Mas agora nós duas sabemos a verdade. Podemos ver claramente que ele está mentindo com o propósito de nos impedir de tentar lutar contra os seus ataques planejados. Porém, não mais. Nós estamos prontas para ele. E assim como a família que descobriu que a sua amada filha ainda estava viva depois de 6 longos dias e noites de sofrimento, estamos animadas, sim, mas também zangadas a respeito dessa informação. Zangadas porque temos sido enganadas e porque as nossas emoções têm sido adulteradas. E agora, estamos prontas para levar essa santa indignação para a batalha, de joelhos em oração. Estamos completamente vivas e no caminho da cura e da plenitude. Nossa história não está nem perto de acabar. Nós já estamos sentadas nos lugares celestiais. Nós já estamos trabalhando com armas que o nosso inimigo não tem condição de combater. Somos amadas por Deus desde antes do início dos tempos. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Já adotadas com o Espírito Eterno de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E já recebemos perdão pelos nossos pecados mais vergonhosos. Romanos, capítulo 4, versículo 7 e 8. Se você não consegue acreditar que ele tenha feito isso por você, pelo menos acredite que ele fez isso como um testemunho da grandeza. Salmos, capítulo 79, versículo 9, no seu próprio nome, porque ele é Deus e lhe apraz mostrar a sua divindade. Aquele negócio de cabeça e não a cauda, de Deuteronômio 28, versículo 13. Deus já determinou que a única cauda neste drama da vida real é aquela que está destinada a ser lançada, cabeça, cauda e todo o resto, no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E não você, não você, não, nunca, porque você pertence a ele e ele é seu. Agora, construa uma estratégia de oração usando essas passagens e outras deste capítulo como pano de fundo para lembrar-se desta verdade
todos os dias para o resto de sua vida. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-as com joias. Pus bracelete em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Ezequiel, capítulo 16, versículos de 10 ao 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Isaías, capítulo 51, versículo 1. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isaías, capítulo 49, versículo 16. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Judas, capítulo 24, versículo 25.